Hermes, do you think Devon wins if he can stop Levan? If Devon stop, Yeah. a lot more possibility for Devon. Okay. A lot. And Ainda falando sobre a questão do Devon abrir ou não o punho do Levan, hoje a gente vai analisar um pouco uma outra perspectiva sobre essa questão, que foi dada pelo Hermes em um podcast recente que ele participou. E essa perspectiva é a de que talvez o Levan não precise tanto assim do punho dele para ganhar do Devon. O Hermes, por ser um dos melhores do mundo atualmente e por já ter enfrentado tanto o Levan quanto o Devon, é frequentemente perguntado sobre a análise dele em relação a essa luta. Ele já falou sobre a questão do bíceps do Devon, que pode ser ruim para ele, mas dessa vez ele deu outra percepção também muito interessante. With a lot of back pressure, and this I think is the only way to beat him. But do you think that is very important point, Chris? Yeah, very important point. But the important point, they will go in the straps, and the strength. With the strength, the most important part is power with the side pressure here. If Levan will lose little bit in wrist, he will continue this. He have too much power here. Como a gente viu, para o Hermes existe a chance de o Levan ter o punho dele comprometido na luta e mesmo assim ser tão forte em puxar para trás e para o lado que talvez ele ainda finalize o Devon mesmo assim. Como eu disse aqui no vídeo anterior, para a maioria dos atletas a sua força é limitada se você tem o seu punho comprometido. Já para outros atletas, como o Toddzilla, por exemplo, não faz diferença nenhuma e você ainda é capaz de aplicar quantidades absurdas de side pressure mesmo sem o seu punho. A questão é, em qual desses aspectos será que o Levan se encaixa? E esse ponto que foi trazido à tona pelo Hermes é interessante, porque meio que foi isso que aconteceu naquele treino do Devon e do Levan no braço esquerdo, lá na Flórida. E sim, eu concordo que treinos não devem ser levados tão a sério, que o Devon estava cansado e tudo mais. Mas aqui a gente está analisando especificamente o estilo da luta e o que cada atleta é capaz de fazer na hora da luta. Nesse caso, nesse treino, apesar do Devon conseguir segurar o Levan em um primeiro momento, e até de fato dobrar o punho do Levan para trás, ainda assim o Levan consegue continuar aplicando pressão, puxando o braço do Devon e eventualmente finalizando ele. E a questão é que talvez pro Hermes o estilo da luta acabe sendo o mesmo. A galera sempre me pergunta sobre quem eu acho que vai ganhar essa luta e qual o placar, e eu sempre respondo que não sei, justamente por conta da quantidade de variáveis e possibilidades para essa luta. A única coisa que eu faço geralmente é dizer quem eu acho que é favorito, que nesse caso é o Levan. E a questão aqui são justamente as possibilidades. Talvez o Devon segure o Levan, mas assim como no braço esquerdo, o Levan não seja parado pelo punho dele comprometido, e mesmo assim finalize o Devon. Talvez o Levan, mesmo com o punho comprometido, ainda consiga de fato finalizar o Devon, porém por essa ser uma maneira um pouco mais ineficiente de puxar, talvez acabe exigindo mais do Levan e cansando ele mais rápido. Talvez o desgaste e a fadiga alcance o Levan até o quarto round, o que permitiria o Devon virar o jogo, e talvez o desgaste e a fadiga só alcance o Levan após o quarto round, o que elimina as chances do Devon de ganhar a luta, apesar de poder ganhar os rounds seguintes. As possibilidades são muitas, e vai ser muito difícil para o Devon. Ele vai ter que segurar o Levan em um primeiro momento, o que já é bem difícil, e uma vez que ele segurar, a luta não acaba. Ele vai ter que continuar brigando para impedir que o Levan escale na mão dele para finalizar o King's Move. Talvez até mesmo por isso o Devon tenha focado tanto no pescado dele, porque ele quer se certificar que, uma vez que ele segurar o Levan, ele tem que estar sempre no topo da mão do Levan. Ao mesmo tempo, talvez o Devon tenha que bloquear uma possível transição do Levan em uma possível tentativa de aplicar a press no Devon. E tudo isso considerando, claro, que nenhum dos dois se lesione durante a luta. Como a gente pode ver, as possibilidades são muitas, e sinceramente, em grande parte elas estão contra o Devon. Por isso eu coloco o Levan como favorito, algo em torno de 60-40 para o Levan. Até porque sendo 13 anos mais jovem e 60 quilos mais pesado, você tem que ser o favorito. E é basicamente isso. 3 dias para o evento e de todas essas possibilidades a gente vai poder finalmente descobrir qual é a verdadeira.